poderia imaginar que aquele agradinho extra também poderia gerar alguns quilinhos a mais? Que todos esses imprevistos poderiam ter uma explicação médica? Ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos? Você e nós também. É por isso que, para a Rios, a biologia dos pets é o ponto de partida para antecipar as constantes mudanças de suas necessidades nutricionais. Diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Tudo para você estar sempre um passo à frente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Zitti, médica veterinária. Eu trabalho exclusivamente com comportamento de gatos. Eu queria agradecer muito o convite do Pet Love, da VetSmart e da Rios para poder estar aqui falando sobre um tema extremamente importante. Essa campanha é muito bacana. Então, o tema da nossa palestra hoje qual é? Fim de ano sem estresse. Como promover bem-estar aos felinos? Começando com essas duas lindas maravilhosas, né? Minhas gêmeas, Roxy e Mini Roxy. No decorrer da palestra, vocês também vão conhecer outros filhos, tá? Então, gente, vamos começar, né? O primeiro slide sempre é um pouquinho mais chato, a definir sobre o conceito da palavra estresse, né? Então, estresse seria o termo em inglês, o termo em português é estresse. Eu particularmente gosto de usar estresse, que eu acho mais fácil para falar. Então, o que seria, né, o termo da palavra estresse? Então, temos aqui duas definições. Seria um conjunto de reações do organismo a agressões de qualquer natureza, sendo ela física, psicológica, infecciosa, que é capaz de perturbar a homeostase do organismo, aquele equilíbrio que o organismo do gato tem, né? O estresse também pode ser, segundo a doutora Daniela Ramos, um estado interno que é resultante de uma perturbação que pode ser real ou percebida, né? Há um ótimo estado de um organismo e que vai resultar em respostas fisiológicas e comportamentais, tá? Nesse gato, que sempre vai tentar buscar o retorno do organismo ao seu estado de normalidade, ou seja, ao seu estado natural de homeostase. Bom, quando a gente fala da palavra estresse, né? Será que conviver com estresse é normal? Sim. Nossa, calma, vou explicar. Conviver com estresse é normal sim, porque faz parte da adaptação e da sobrevivência de qualquer indivíduo, né? Então, o organismo do gato, ele precisa ali estar convivendo com isso no seu dia a dia, tá? Então, assim, a gente tem as vias de ação do estresse bem resumidamente aqui, tá? Para vocês poderem entender. Então, o estresse, né, ele pode se manifestar ali no organismo do gato através do eixo neuroendócrino, tá? Que vai ter principalmente a produção dos glicocorticoides, e especialmente o cortisol. E ele também pode se manifestar através do eixo do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, principalmente através da liberação da adrenalina e da noradrenalina. Então, gente, o estresse, ele é ruim quando ele se torna um distresse, tá? E o que seria a palavra de estresse? Seria um estresse patológico, seria um estresse que não é legal para aquele gato, tá? Na grande maioria das vezes, o distresse ele acontece quando tem algum agente estressor ali, né? Então, fica aquele agente estressor ali, literalmente meio que cutucando aquele gato, geralmente em situações mais crônicas, tá? E aí, esse distresse, ele pode ser um distresse agudo e ele também pode ser um distresse crônico. Então, a gente pensando em festas de final de ano, né? A gente pode começar pensando sobre um estresse agudo, né? Porque é uma coisa, às vezes, momentânea. Então, quando a gente fala em festas de final de ano, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, bomba, né? Fogos, barulhos, pessoas, né? Coisas novas. Então, o que acontece? O gato pode estar, né, perante essa situação de conviver com esse estresse pontual naquele momento, mas ele conseguir entrar no seu estado de homeostasia depois, beleza, tudo bem. Isso é o que a gente espera do organismo do gato. Mas, às vezes, isso não acontece. E aí, o que acontece? Né? O gato não consegue voltar para o seu estado natural. Então, aí esse distresse, ele já começa a ser patológico
e causar alterações, né? Não só comportamentais, mas em todos os sistemas do gato. Então, é aqui. O distresse é tudo chegando nesse distresse, então aumentando, na verdade, ele. Então, frustrações, medos e ansiedades, dor, né? Perca de controle, e isso para o gato é extremamente importante, o gato ter controle da situação, das coisas que estão acontecendo com ele. Então, tudo isso vai aumentar essas demandas fisiológicas, né, desse gato. Bom, gente, aí a gente pensando, né, nas festas de final de ano, né, como eu já falei. Então, o que a gente teria ali como agentes estressores, agentes perturbadores para esse gato? Eu vou conversar no decorrer da palestra com vocês sobre os estímulos sensoriais aversivos. Então, o que seriam os estímulos sensoriais, né? O gato, ele tem todo um sistema sensorial maravilhoso, que é sensacional. E eu vou explicar isso para vocês. Então, quando a gente fala em aversivos, né? Então, esses estímulos, então, os barulhos, né? Vozes novas que estão ali, né? Cheiros novos, porque acho que a gente tem que pensar assim, gente, duas situações, né? Primeiro, a parte da festa em si, da queima de fogos, mas a gente também tem que pensar que a gente está voltando de uma pandemia, graças a Deus. E as pessoas estão começando, né? Vão voltar a se encontrar. Então, às vezes, é um gato que, durante toda a pandemia, às vezes ele foi adotado nessa pandemia, né? Ele ficou ali sozinho com o ser humano e ele não foi habituado, não foi apresentado, então, a pessoas diferentes, a crianças, a vozes diferentes, a uma festa dentro do apartamento, né? Vamos dizer assim, a um jantar de Natal. Então, é muito estímulo sensorial para esse gato, né? E esses estímulos podem ser aversivos. Então, barulhos novos. Então, pode ser que aconteça, na grande maioria das vezes, uma mudança em toda essa rotina do gato, né? Porque às vezes era um gato que estava acostumado ali com a sua família, com os seus tutores, e às vezes é uma casa que vai receber parentes no final do ano, né? Então, a gente tem que pensar também que esse gato, ele pode ficar, né, sentir essa necessidade, às vezes, de querer escapar, porque não é o ambiente a qual ele estava acostumado. Ele pode ficar também incapaz de se esconder, porque, às vezes, aquele quartinho, aquele cantinho, que era um cantinho que o gato gostava, né, é o quarto onde as visitas vão ficar. Então, depois disso, eu vou conversar com mais detalhes com você. Mas a gente tem que pensar, né, nessas condições também, né? Esse gato também, ele pode ter uma restrição do espaço, porque era um espaço que era só dele, né, e da família dele, e esse espaço agora ele pode começar a ficar restrito, tá? Os recursos também podem começar a ficar inadequados. O que seriam os recursos dos gatos? Então, seriam os locais onde ele descansa, os locais onde ele deita, onde ele dorme, os locais onde ele brinca, né? Os locais, às vezes, onde ficam os potinhos de água, de ração, os brinquedos, as caixas de areia. Então, o que pode acontecer nessas festas de final de ano? A gente pensando numa visita, às vezes os recursos vão ter que ser bagunçados, né? E isso também pode ser ruim para o gato, tá? E tudo isso que eu falei aqui agora, né, vai gerar provavelmente, pode gerar uma falta de controle para esse gato, uma falta de previsibilidade. E isso para o gato é péssimo, né? Porque o gato, como um caçador maravilhoso, mas um animal que é uma presa fácil no ambiente, então a todo tempo ele precisa estar ali no ambiente dele, tendo segurança nesse território, tá? Então, eu tenho que explicar um pouquinho para vocês desse sistema sensorial maravilhoso que os gatos têm, né? Vou falar aqui sobre um pouquinho do olfato, da audição e da visão, tá, gente? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer essa pergunta. Como que os gatos se comunicam? E antes dessa pergunta, eu pergunto, como que o ser humano se comunica? Principalmente através da fala, né? Eu, como uma pessoa italiana, eu tô aqui, ó, com a mão aqui embaixo. Nossa, se você tirar a minha mão, eu fico ali, né? Nós, seres humanos, também nos comunicamos através das expressões faciais, então a gente, né, faz muitos movimentos com a face, né? Mas os gatos, a principal via de comunicação deles é olfatória, tá? Através dos cheiros e dos feromônios, né? Eles também se comunicam através dos sons, tá? Também se comunicam através da visão, então através do que eles veem em outros gatos, as posturas corporais dos outros gatos,
E também através do tato, então da comunicação tátil que a gente fala, tá? Bom, pensando nessa questão da comunicação olfatória, olha aqui a grande diferença que existem entre nós, humanos, e os gatos, né? Então, a gente pensando no tamanho desse epitélio olfatório, que seria aqui, gente, a região de nariz, tá? Nós, os humanos, nós temos em média um epitélio, um tamanho do epitélio olfatório de 2 a 5 centímetros quadrados, tá? Enquanto que os gatos possuem de 20 a 40. Os cachorros têm muito mais, né? Os cachorros são ótimos farejadores, então, comparando com os gatos e os humanos, os cachorros têm muito mais. A gente pensar no número de receptores, o que seriam os receptores? São as células que existem dentro desse epitélio, né? Que vão ser responsáveis por receber esses odores, esses cheiros do ambiente, tá? Os humanos têm, em média, 5 milhões. Enquanto que os gatos têm, em média, 200 milhões. Então, gente, o que acontece, né? Olha, para pensar a sensibilidade, em média, os gatos têm, em média, uma sensibilidade 20 vezes maior que os humanos. Então, para pensar 20 vezes maior, é muita coisa, né? Então, eu não consigo medir isso, né? 20 vezes. Se fosse o dobro, já era difícil, imagina 20 vezes. Então eu brinco que eu falo que sim, os gatos, eles conseguem sentir cheiros do além. Cheiros que a gente nunca imaginaria que existissem, né? E fora todo esse sistema olfativo, né? Os gatos também têm um segundo sistema olfativo, segundo o professor John, famosíssimo, né? Que é o sistema da captação dos feromônios, tá? Então, o que seriam os feromônios? Os feromônios são substâncias químicas que são capazes de transmitir, né, informações sobre o sexo do animal, a condição reprodutiva, então se esse gato, no caso das fêmeas, está no cio, e as condições emocionais, tá? E como que funciona essa comunicação química, tá? Então, os gatos, eles produzem esses feromônios em algumas regiões aqui do corpo. Então, eles produzem feromônios aqui na região da face, então nas bochechas, aqui, ó, perto da orelha, nos lábios, tá? Eles produzem feromônios aqui nas patinhas, né, no meio dos dígitos, nos coxins, tá? Eles produzem feromônios aqui na base da cauda, aqui atrás, ó, no bumbum, também tem produção de feromônio, tá? E as mãezinhas, as fêmeas, também têm os feromônios que elas produzem na glândula mamária, tá? Aqui eu separei para vocês poderem entender também até as formas comerciais que a gente tem disponíveis no mercado. E por que eu estou falando de feromônio? Porque ele vai ser extremamente importante, né, ali no nosso manejo em relação ao que a gente vai conversar, sobre diminuir estresse, trazer bem-estar. Então, o F3, a gente já tem ele disponível no mercado, vou depois falar com mais detalhes sobre isso, tá? O CAP seria esse feromônio da glândula mamária nos felinos, tá? Que a gente também chama de feromônio apaziguador, tá? Ele é produzido pelas mãezinhas em média 3 a 4 dias depois do nascimento do filhote, tá? Não só para atrair o animalzinho ali para o teto, mas também para poder aumentar essa relação da mãe, nesses comportamentos social de mãe e filho, vamos dizer assim, tá? E a gente tem também o feromônio interdigital, que é o feromônio que o gato deposita quando ele vai arranhar, tá? Bom, aqui só para vocês entenderem que só dos feromônios faciais já conseguiu separar as frações, tá? Então, já tem separado 5 frações. A primeira fração e a última, não se sabe ainda qual que é a função, mas já se sabe que a fração F2 ela é responsável pela marcação sexual dos machos, tá? A fração F3 é a marcação em locais objetos, então é quando o gato vem, começa a se esfregar nas coisas, né? Que nem o Denzel tava aqui, ó, passando no rabo, no caso o rabo não, mas no caso o rosto no computador, né? Então ele acaba deixando essa fração F3.
A fração F4 é aquela que ele acaba deixando na gente, né? Então, nos indivíduos afiliados, que podem ser tanto o ser humano, quanto um cachorro, quanto outro gato, tá? E lembrando, a que a gente tem disponível hoje no Brasil é a F3, tá? A gente já teve a F4 disponível um tempo fora do país, mas hoje não tem mais. Bom, e aí vamos falar agora sobre audição, né? Que faz parte da comunicação dos gatos. Não sei se vocês já escutaram falar em algum lugar, nossa, os gatos realmente, eles escutam mais que a gente, eles têm essa capacidade de ouvir mais que o ser humano, sim, né? Aquele dado que às vezes você escuta, os gatos eles escutam em média 3 vezes mais que o ser humano, provavelmente veio aqui desse trabalho, tá? Esse trabalho é bem legal, que ele coloca vários exemplos de vários animais. Só que eu tive que cortar aqui para colocar a comparação, pelo menos do gato com o ser humano. Mas eu deixei aqui a fonte para vocês. É bem bacana, é uma lista assim grande, mas ela não coube aqui na foto. Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês? Que se a gente for comparar aqui, ó, o gato com o ser humano, a gente pode, a partir daqui, falar que, né, que os gatos escutam em média 3 vezes mais que os seres humanos, né? E olha que comparação interessante, os gatos meio que acabam perdendo para os ratos, para os morcegos, para as baleias, né? Então, gente, eles realmente escutam muitas coisas do além, né? Então, assim, eles têm toda essa estrutura anatômica da orelha preparada para isso, né? Aquela frase que é um mantra, essa frase é mantra, gato é presa e predador. Então, tudo isso justifica, né? Então, eu gosto muito disso aqui, que é uma brincadeira, na verdade, né? Que o gato, a orelha dele possui 32 músculos, né? A capacidade de girar 180 graus, independentemente uma da outra, né? Porque às vezes uma orelha tá aqui, a outra começa a fazer assim, né? Aí o pessoal brinca, é só pra te ignorar. Mas, na verdade, não é. Ele tá ali prestando atenção em tudo que tá acontecendo, né? Tem essa bolsinha que chama bolsa de Henry. Na verdade, não tem nada 100% comprovado, mas acredita-se que ela é uma estrutura anatômica que também ajuda na captação desse som, tá? Para o gato tentar captar mais esses sons que estão vindo aí do ambiente. Aí, aqui é uma comparação, gente, em que os gatos têm melhor que o ser humano? Então, aqui, o que os gatos, a flechinha virada para os gatos, né? O que eles ganham, vamos dizer assim, o que os gatos ganham dos seres humanos? Então, eles conseguem, sim, escutar em altas e baixas frequências, comparado com o ser humano, tá? Eles conseguem detectar e diferenciar sons de presas diferentes, né? Por quê? Ele tem que caçar, só que ao mesmo tempo que ele tá ali caçando, ele tem que pensar, peraí, tô caçando, mas eu sou presa, então eu tenho que prestar atenção, eu tenho que caçar, mas eu tenho que também não ser caçado, né? Então, por isso que o gato ele é extremamente cauteloso, né, quanto a isso. E eles são capazes, sim, de ouvir sons ultrassônicos que a gente nem tem noção do que é, tá? Aqui é que o que os humanos, no caso, ganharia dos gatos, né? Então, os humanos, sim, eles têm uma capacidade de distinguir, né, pequenas diferenças no tom da voz, na intensidade dessa voz, detectar mudanças, né, no conteúdo emocional. Então, Isabela, né? Isso é uma adaptação do ouvido humano, porque o humano se comunica principalmente através da fala. Só que já tem muito estudo saindo em relação aos gatos, porque os gatos estão começando a ficarem mais falantes. Justamente por causa dessa convivência que ele está tendo com o ser humano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a visão, né? Então, os gatos, as cores para os gatos, ela não demonstra tanta importância, tá? Eles acabam enxergando um pouquinho mais embaçado, assim como os cães, tá? Na verdade, o que é importante para o gato como um caçador é a movimentação da presa. Então, ele fica mais atento ali à movimentação da presa do que tantas cores, tá? Sim, os gatos enxergam bem em poucas condições de luz, tá? Mas eles não enxergam 100%, né? O gato enxerga totalmente no escuro. Não, tá? Por isso que às vezes é sempre bom deixar um abajurzinho um pouco ligado
quando, né, a gente não tá. E eles possuem, assim, estruturas anatômicas desse olho que potencializam essa visão, né? Então, a gente tem o tapetum lucidum, ou tapetum lucidum, eu nunca sei pronunciar essa palavra, que é uma estrutura localizada ali atrás da retina. E ela que é responsável por dar esse brilho aqui no olho do gato, né? Quando joga uma luz e o olho do gato brilha. Então, gente, isso aqui não está relacionado com magia negra, porque gato nada, gente, tá? Vamos tirar essas coisas da cabeça das pessoas, tá? E, na verdade, essa estrutura, ela ajuda a retina a captar mais luz. Então, é uma estrutura para o gato poder enxergar melhor, para ele poder caçar, para ele poder se defender, tá? E outra coisa interessante, né? Eles têm um ângulo de visão maior que o nosso, né? O nosso costuma ser 180, o nosso é 180 graus, o deles é maior. Tudo isso porque, mais uma vez, o gato é presa e predador, tá? E aqui sobre as cores também, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre as cores que os gatos enxergam mais, enxergam menos, tá? Lembrando que a cor não mostra tanta importância, mas alguns trabalhos falam que os gatos tendem a enxergar nessas paletas de cores, tá? Bom, gente, então eu tive que passar para vocês um pouquinho sobre essa importância do sistema sensorial dos felinos, tá? Falar um pouquinho para vocês sobre situações estressantes, para a gente também agora pensar no bem-estar, né? Então, a gente utiliza muito a sigla BEA, então toda vez que vocês verem essa sigla BEA, a gente vai estar falando de bem-estar animal, tá? Algumas definições também aqui sobre o que é o bem-estar. Então, seria o estado de um indivíduo conforme ele tenta lidar com o seu ambiente natural. Ou poderia ser também um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o ambiente em que ele rodeia, né? Então, assim, existem muitos conceitos relacionados a bem-estar, tá? E como que a gente tenta fazer para medir, né? Tentar entender se animal, se tá legal esse bem-estar, se não tá. Aqui, a gente tem, graças a Deus traduzida, para quem tem dificuldade com o inglês, as diretrizes para o bem-estar animal da WASAVA, ou WSAVA, que é a Associação Internacional, né, de Veterinário, todo mundo conhece. E aí eles colocaram esses conceitos, tá, para animais de companhia e para médicos veterinários, porque durante muitos anos as pessoas achavam que quando se falava em bem-estar animal, era só para animais de zoológico, era só para animais de produção, e não. A gente sabe que os animais de companhia, então os gatos, os cachorros, né, eles também precisam ter o bem-estar deles, ok. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, a gente tem que pensar em comportamento, então como que tá o comportamento desse gato, se o ambiente dele tá legal, se ele tá conseguindo exercer o comportamento natural dele dentro desse espaço que foi, né, limitado para ele. Então, dentro dessa casa de humano, a gente tem uma casa de humano, se o gato tá conseguindo exercer a sua função de gato, né? A gente tem que falar também do bem-estar físico, mas aqui está mais relacionado à questão dos sistemas, né? Então, por exemplo, como que está o sistema fisiológico desse animal, né? O sistema endócrino, a pele, como que estão todas essas relações? A gente fala, tipo assim, como que o animal está de saúde, né? Entre aspas, porque a saúde mental também é saúde. Só que a gente tende meio que separar, né? Físico, a gente fala que é doenças, e a mente outra coisa. Não, gente, tá tudo ligado ali, né? E quando a gente fala da mente, a gente fala das relações sociais desse gato com os membros da família, né? A gente fala das relações sociais dele ali no ambiente dele. Então, tá tudo interligado. A gente não pode separar o físico do gato com a mente do gato, né? O gato é uma coisa só. E aí, a gente tem várias alternativas para poder medir esse bem-estar, né? Aqui é só um exemplo, que é a teoria da motivação, ou pirâmide das necessidades, que foi adaptada do ser humano, tá? Para os gatos, pela Associação Internacional de Medicina Felina, só para vocês entenderem. Então, aqui, meio que no topo da pirâmide, né? O que a gente precisa? Que as funções básicas desse gato estejam ok. Então, ele tem que ter comida, ele tem que ter água, ele tem que estar num ambiente confortável, né? Então, ele tem que estar livre de dor, ele tem que estar livre de doenças, né? Isso é o básico dos básicos. Depois, a gente tem que pensar na segurança desse gato,
né? Então, na segurança, não só tipo assim, eu tô num apartamento telado, isso é essencial, né? O gato tem que ter segurança quanto a isso. Eu não posso estar num apartamento que eu subo numa caixa, essa caixa despenca, cai e eu caio dali de cima, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente também fala nessa estrutura física, vamos dizer, do gato, né? E esse gato também, ele tem que ter facilidade para poder acessar os recursos, né? Então, ter acesso com facilidade ao pote de água, ao pote de comida, né? A caixa de areia, né? A gente fala também em relação à rotina desses gatos, né? Os gatos, sim, eles são muito rotineiros, eles precisam ter rotina, tá? E as relações com os humanos, elas têm que ser previsíveis. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo slide. E por último, né, essas interações positivas com os humanos, outros gatos, né? E toda a questão do enriquecimento ambiental que a gente fala, né? Que, na verdade, enriquecimento ambiental são necessidades ambientais e comportamentais que esse gato tem. E aí, gente, o que acontece? A AFP, que é a Associação Americana, junto com a ISFM, eles criaram o guideline, que são 5 pilares, tá? De um ambiente felino saudável. Aí é o que eu falo para os meus clientes, isso aqui é um outro mantra que a gente tem que ter para poder passar isso para o nosso cliente, né? Explicar isso brevemente para o nosso cliente. Se a gente ter gato também, a gente tentar colocar em prática isso daqui. Então, o primeiro pilar é promover um espaço seguro, né? Como eu já falei no slide anterior, espaço seguro não é só colocar tela, tá? Promover os recursos dos gatos multiplicados e separados. Então, o que seriam os recursos? Água, comida, as toaletes, áreas e as caixas de areia, locais para arranhar, áreas de brincar e áreas para descansar e dormir. E quando a gente fala multiplicados, então a gente acaba seguindo uma regrinha, né? Número de gatos mais 1. Então, se eu tenho 2 gatos, eu tenho que ter 3. Mas, na verdade, é o mínimo. Quanto mais você tiver, melhor. Em casas multicat, que são casas com vários gatos, assim como na minha casa aqui, né? Eu tenho 10. Então, assim, a gente tenta multiplicar o máximo que a gente consegue, tá? Justamente para trazer segurança para esse gato, não trazer competição ali entre os gatos, tá? Então, os gatos, eles têm que ter oportunidade para brincar, né? Explorar esse comportamento predatório. Então, brincar para o gato é caçar, e a caça é extremamente importante para o bem-estar do gato, tá? Para mim, Isabela, o principal comportamento que o gato tem que exercer é a caça, tá? O pilar 4, que é extremamente importante, que é promover interações positivas com o ser humano, tá? E previsíveis. E por que ela é importante para a palestra de hoje? Vamos pensar numa situação que começou a queima de fogos, né? Qual que é a tendência natural do ser humano? É proteção. Então, ai meu Deus, vem cá com a mãe, filho, né? Pega o gatinho, vem cá com a mãe. Não precisa ficar com medo dos fogos, a mamãe tá aqui com você. Isso é uma forma da gente se comunicar com o ser humano. Se a gente tiver esse tipo de postura com os gatos, o que na cabecinha do gato ele vai entender? Nossa, a minha humana também está com medo, então eu também vou ficar com medo, mais ou menos assim, né? Porque tem uma falha aí de comunicação entre o ser humano e entre os gatos. E é isso que eu quero, né, deixar bem claro para vocês, né? E vou explicar com mais detalhes mais para frente, tá? E a gente tem que promover também, lembra do olfato, que é extremamente importante, não só o olfato, mas também os feromônios no ambiente para o gato. Então, a gente tem que respeitar essa questão olfatória, olfativa, né? E quando a gente fala de festas de final de ano, gente, fogos tem barulho, mas também tem cheiro, né? O vizinho ali fazendo churrasco, assando uma carne ali, concorda? É um cheiro diferente, às vezes é um cheiro que o gato não está acostumado. Então, pode ser também um fator estressor, né? Pessoas chegando na casa, visitas com perfumes diferentes. Então, tudo isso a gente vai ter que tentar se prevenir se a gente quiser trazer um bem-estar para esse gato nessas datas, tá? E aí, o que é extremamente importante também eu passar para vocês é o quê? Que o gato, quando ele está numa situação de conflito emocional, então se o gato, por exemplo, está com medo, sentindo ansiedade, tá assustado com alguma coisa, ele vai demonstrar comportamentos diferentes, tá? Então, o que isso quer dizer? Alguns gatos, perante essas situações, eles vão apresentar comportamentos que a gente chama de fight behaviors, tá? Que é mais relacionado à luta. Não é que o gato vai sair dando soco por aí. Mas é aquele gato que a gente fala que, perante aquela situação, ele vai tentar
se prevenir. Só que se ele vê que ele não tem uma saída, aí ele vai usar como o ataque, na verdade, como um último recurso, tá? Então é aquele gato que naquela situação, ai meu Deus, o gato tá com medo, deixa eu pegar ele no colo para ver se ele se sente mais protegido, só que aí o gato vai lá e ataca. Né, ele ataca o ser humano porque ele está extremamente assustado, e pegar ele no colo, na grande maioria das vezes, não vai fazer bem para ele. É claro que gatos são animais, né, individuais, não pode ser que para o seu gato faça, tá? Mas na grande maioria das vezes não. Alguns gatos, né, perante essas situações, eles podem apresentar o comportamento de flight, que a gente fala, não é sair voando, tá? Na verdade, é aquele gato que ele vai procurar se esconder. Né? Então, na grande maioria das vezes, é o que eu observo. Ele vai, é o gato que, naquela situação, ele vai procurar um local para se esconder, tá? Ele vai achar algum canto, algum lugar que ele se sinta mais protegido, tá? Vai ter gato que vai ter um comportamento de inquietação, que a gente chama, né? Que são comportamentos também chamados de deslocados. Então, ele vai começar a apresentar alguns sinais, como lamber em volta dos lábios, vai começar a fazer muito esse movimento, ele vai começar a fazer movimentos, mas que fora do contexto ali, tipo, o animal tá ali, começou os fogos, o animal começa a se lamber. Lamber mesmo a pele. Aí a pessoa, nossa, mas espera aí, o que tá acontecendo, né? O gato tá aqui, começou os fogos, ele começou a se lamber, né? São comportamentos relacionados, sim, a esse estresse, né? Comportamentos relacionados a esse medo. E por último, vai ter o comportamento do congelamento, né? É aquele gato que ele fica com tanto medo da situação que ele vai congelar, ele fica ali, ó, parado, né? E a pessoa que não entende de leitura corporal, ela vai achar que pro gato tá tudo bem, mas na verdade não tá. Na verdade, o gato tá ali morrendo de medo mesmo, entendeu? Então, por isso que é extremamente importante, nós como veterinários e também como tutores, a gente entender um pouco dessa questão, né, das posturas corporais, tá? Aqui, a ISFM, ela já classifica de uma forma diferente, ela já não usa como o Fear Free usa os 4 Fs, vamos dizer assim, né? Então, a ISFM, ela já fala que o gato, ele pode congelar, né? Em situações em que ele perde esse controle, né? Ele pode congelar e ele pode atacar, né? Então, em situações que tem perda de controle, que o bem-estar não tá legal. Então, é entender o medo, né, e o estresse da perspectiva do gato. Então, como que o gato, não o ser humano, a gente tem que se colocar no corpo do gato, na cabeça do gato, como que o gato se sentiria perante aquela situação e o que a gente teria que fazer para o gato se sentir melhor, tá? E não como que o ser humano faria, tá, gente? Isso que é o segredo, né, até do atendimento cat-friendly, do atendimento de baixo estresse, tá? É bem bacana também que a Fear Free Pets, ela também tem essa foto, né? Ela tá aqui, acesso gratuito no site deles, né? Então, tudo bem que é uma escala de medo, ansiedade, estresse e frustração para abrigos, mas ela também se enquadra, né, em pet shop, se enquadra em clínica e se enquadra na nossa casa. Então, o que ela mostra, né? Eles falam que o gato, ele tem, assim, uma escalinha. Então, por exemplo, o verde é um gato que está mais relaxado, né? É um gato que ele está curtindo ali as relações sociais com o ser humano, ele consegue dormir de boa, né? Nota que esse gatinho tá ali com o rabinho erguido, então tá tudo bem com esse ambiente, com a rotina. Aí essa escala começa a piorar quando ela vai pro amarelo, tá? Que começa a ser um nível mais moderado de estresse, medo, né? Então é o FIS que eles chamam, né? Então ele começa a exibir pequenos sinais, assim, de que não tá legal. E um desses sinais pode ser, ao mesmo tempo que esse gato pode se esconder, ele pode começar a ficar mais ativo, tá? Então, às vezes a pessoa, não, o gato tá tudo bem, tá ótimo. Com fogos, não, de boa, ele fica ali quietinho embaixo da cama, ele tá ótimo. Será? Né? O cachorro já é diferente. O cachorro, coitado, ele vai ficar ali agitado, ligado no 220, o gato já não. Então, o gato nem sempre ele vai ficar correndo pra lá e pra cá, né? Na grande maioria das vezes, ele vai ter sinais diferentes. E a escala ali, alta de estresse, de medo, né? Ele pode congelar. Então, ele tá ali congelado, a pessoa simplesmente acha que ele tá dormindo. Ah, ele tá deitadinho, bonitinho, tá de boa, Isabela. Mas não, ele tá com tanto medo que ele congelou,
né? Ele vai, às vezes, tipo assim, não querer interação, então às vezes é um gato que tá ali quietinho, o ser humano vai lá, deixa eu passar a mão pra ver se acalma e crau, toma um arranhão, né? Porque o gato tá com medo, deixa ele quieto. Vamos aprender a respeitar esses sinais do gato, tá? Só que também, às vezes, é o gato que tá ali, derrubando todas as caixas, as coisas. Nossa, o gato tá ótimo, ó, tá brincando aqui dentro, derrubou a caixinha. Não, gente, às vezes esse gato, né, ele tá ali desesperado, é até um sinal de frustração, tá? Então é importante a gente saber entender essas diferenças corporais aqui dos gatos, tá? Bom, aí quando a gente fala, então, em relação à terapia comportamental, então, Isabela, beleza, eu quero saber como que eu faço para melhorar, né, o bem-estar do meu paciente, do meu gato, em relação, né, a essas situações que você apresentou aqui. Então, quando a gente fala em terapia comportamental para felinos, a gente tem que usar esses três, né, os 3 pilares que a gente fala. Então, primeiro, a gente tem que pensar em todo o manejo de modificação do ambiente, né? Então, de promover tudo aquilo que eu já falei para vocês antes, né? Dos 5 pilares. Então, a gente ter um ambiente bacana, um ambiente para gato, né? Para que o gato se sinta seguro nesse ambiente, tá? A gente também, às vezes, em algumas situações, precisa abrir mão e fazer modificação comportamental desse animal, né? Que diretamente seria o adestramento. Só que diferente dos cachorros, porque eu já atendi cachorro, né? O gato, quando você consegue manejar e modificar o ambiente, você consegue treinar o tutor, né? Para ele poder lidar com o gato sendo um gato, o gato indiretamente ele acaba se modificando comportamentalmente, mas às vezes, né, é preciso a gente utilizar ali algumas técnicas que eu vou falar para vocês. E a gente também tem dentro desses 3 pilares o uso de feromônios, tá? E também o uso dos psicofármacos, tá? Porque eu falo que infelizmente o veterinário muitas vezes ele é treinado a só usar o psicofármaco, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente. O veterinário clínico geral, o especialista que não trabalha com comportamento, ele não precisa ser um expert em comportamento, né? Assim como nós que trabalhamos com comportamento, a gente tem que entender de todos os sistemas, a gente tem que entender praticamente de todos. Então, o básico, o clínico, ele precisa saber, né? Porque ele precisa ser capaz de ver que alguma coisa ali está errada, né? Justamente para falar para o seu cliente, olha, tem alguma coisa que não está legal, vamos chamar um veterinário comportamentalista para trabalhar em conjunto com a gente, né? Porque o clínico ele é muito treinado a só ir no psicofármaco, tá? E é totalmente contraindicado, né, você usar o psicofármaco sem trabalhar os outros 2 pilares, tá? Ah, Isabela, mas eu fiz e resolveu. Tá, pode ter resolvido um pouco, mas depois você pode ter certeza que você não foi na raiz do problema, vamos dizer assim. Uma hora isso vai voltar, tá? Então é meio que, tipo assim, na minha percepção, é meio que querer tapar o sol com a peneira, tá? Então, da onde vem, né, fundamento pra gente poder falar disso? Vários artigos, tá? Então, eu deixei esse aqui para vocês, bem bacana também, da ISFM, que fala sobre a questão dessa modificação do ambiente, né? Aqui, ó, entra aqueles pilares que a gente conversou, tá? A gente, às vezes, tem que mudar esse ambiente físico do gato, o ambiente social. O que seria o ambiente social? Como que tá as relações desse gato com o outro gato? Como que tá as relações desse gato com o cachorro? Como que tá as relações do gato com os tutores, né? Às vezes, na cabeça do tutor, nossa, o gato tá super feliz. E aí você conversa um pouquinho com o tutor, você já vê sinais de frustração nesse gato, de estresse. Porque na cabeça do tutor, né, dos clientes, o gato tá comendo, ele tá dormindo, tá tudo ok, né? E aí você às vezes vê um vídeo que o tutor te manda, dele lá com o celular na cara do gato filmando e o gato mostrando os sinais de que não tá gostando daquela interação, né? Então é extremamente importante a gente entender dessas relações sociais, principalmente, né, dos humanos com os gatos. Inclusive, a agressividade, né, é um dos problemas comportamentais mais atendidos, né, no Brasil e no mundo, a agressividade contra pessoas também, né. Bom, aí em relação à modificação também comportamental, essa parte de adestramento pode ser que seja necessário, e eu vou falar um pouquinho agora mais sobre em relação a suplementos nutricionais que a gente pode utilizar em conjunto com isso aqui, gente, não esqueça disso, tá? E os feromônios também mais um pouquinho e os medicamentos, tá? Bom, então, pensando nessa questão de promover a segurança, né? Então, o que seria indicado, né? Nessas
festas de final de ano, seria a gente pensar em criar o que a gente chama de acampamento felino, tá? Em alguns lugares vocês também vão ler como quarto do pânico, ambiente seguro, mas é isso que a gente tem que tentar criar, esse espaço, tá? Então, primeira coisa a se fazer, a gente vai escolher um cômodo. Na hora de escolher esse cômodo, o que a gente tem que pensar? Seria interessante que já seja um cômodo em que o gato já goste de frequentar, tá? Então, é aquele cômodo que o gato, ele já vai, né? Então, por exemplo, é um cômodo que o gato gosta de dormir mais, né? É um cômodo que o gato já frequenta, porque tem os cheiros dele, tem todos os cheiros dele, tem os nossos cheiros, tem feromônios. Então, se esse cômodo, esse acampamento, puder ser esse cômodo, beleza, melhor ainda para o gato, tá? Então, a gente vai tentar escolher esse cômodo seguro, e eu vou mostrar aqui para vocês que esse cômodo pode ser um banheiro, tá? O que a gente vai ter que fazer? O ideal, fechar todas as janelas, fechar a cortina se tiver cortina. Se não tiver cortina, pode pegar um cobertor e pôr ali na parede, prega com fita, aí vai no improviso, tá? Então, pode colocar toalha, cobertor nessa janela para tentar abafar o som. Lembra dos estímulos sensoriais do gato? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E quando a gente for fazer também a escolha desse cômodo, vamos tomar cuidado com a temperatura, né? Se você tiver, às vezes, numa cidade muito quente, então cuidado também, a gente tem que deixar, né, numa temperatura que seja ideal para o gato também não passar muito frio, mas também não passar muito calor, tá? Uma outra coisa interessante, vem cá, vem, ele quer aparecer, vem aparecer, meu amor. Fala oi pro pessoal, fala oi, gente, tô aqui passando os meus feromônios no computador. Quero aparecer na palestra. Vem cá, vem aparecer. Eu sei que toda vez você quer aparecer. Vem cá. Então, gente, a gente já tem comprovado cientificamente, né, que a música ela pode diminuir esse cat stress score, que seriam sinais de estresse em gatos, tá? Então, hoje a gente já tem algumas músicas que são próprias para gato, tá? A gente já tem alguns aplicativos, eu vou mostrar um aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui eu vou até aumentar o som. Aí o Denzel eu também aproveito para fazer um carinho no Denzel e uma musiquinha. Vontade de dormir, né? Ao rabinho. Então, a gente tem que tomar cuidado também na altura, né? Não precisa colocar essa música no último, tá? Aqui, ó, o David Teye, você acha no YouTube, tá? Essas músicas ele fez propriamente para isso. Tem também o Relax My Cat, que você também pode colocar. Então, se você conseguir, às vezes, ligar uma televisão ali, é interessante, tá? Ah, Isabela, o meu gato nunca escutou esse tipo de música, mas o meu gato adora ficar comigo vendo série ou vendo novela. Coloque, então, alguma coisa que o gato esteja acostumado, tá? Então, uma coisa que ele já esteja acostumado, que seja uma coisa legal para ele, tá? Então, é uma opção também que a gente tem. Hoje o carinho tá... Porque a mamãe faz tudo errado, né? Mamãe dá atenção enquanto tá dando palestra, então aí ele vai me pedir atenção, né? Então, enfim, né? Mamãe não aguenta. Aí, gente, eu criei aqui pra vocês, ó, um ambiente, tá? Peraí, deixa eu só dar um pause. Eu criei aqui como se fosse esse ambiente no banheiro, tá? Então, por que esse cobertor aqui no box? Lembra, os estímulos visuais para o gato podem ser perturbadores, tá? Então, quanto mais a gente conseguir bloquear esses estímulos visuais, vai trazer mais segurança para o gato, tá? Ó, aí aqui eu pus essa caixa fechada porque era a única caixa pequena que eu tinha. Aqui eu tentei, aqui já poderia pôr um cobertor também para tirar essa claridade e bloquear também os estímulos de fora.
tentar trazer aqui os recursos, então caixinhas para ele se esconder, paninhos que já tenham o cheiro dele, né? Tudo que já tenha o cheiro, que já tenha os feromônios do gato, tá? Para poder fazer com que esse ambiente fique com o cheiro do gato, seja seguro, tá certo? Então, o ideal é você já trazer as coisas do gato. Ah, Isabela, eu não tenho uma caixinha dessa aqui em casa, né? E nem recomendo, às vezes, você comprar se for na véspera, porque é uma coisa nova, então não vai ter os cheiros, os feromônios. Então, é uma situação de emergência, tá? Uma situação de emergência. Em situações de emergência, tá? A gente pode, se vocês não tiverem esses locais ideais para o gato se esconder, a gente pode abrir uma porta de um guarda-roupa, tá? E em situações de emergência, tá? Porque o gato que fica direto escondido no guarda-roupa, o que ele tá mostrando? Que ele não tem locais para se esconder. Então ele tá querendo dizer assim, humana, vai ali, pensa em locais para eu poder me esconder. Ou compra, ou confecciona, dá o teu jeito, tá? Mas em situações assim pontuais de emergência, tudo bem. Você abrir o seu guarda-roupa, colocar um paninho que o gato já, né, sinta. Aqui, ó, que deu para fazer até um beliche. Em cima e embaixo, tá? Então, em situações de emergência, a gente tem que, né, dar uma desviada do que a gente aprende, porque a gente tá tentando buscar segurança para aquele gato, tá? Outras coisas também que a gente pode fazer, caixinha, né, toquinhas. Ah, Isabela, eu não tenho essas tocas aí bonitinhas, né? Vamos improvisar, gente. Aqui, ó, favelão. Né? Vamos improvisar, vamos usar o raciocínio aí, né? No YouTube tem muito vídeo que você consegue fazer de caixa de papelão com alguma camiseta. O ideal é sempre você colocar coisas que tem o cheiro, que tem o feromônio do gato, tá? E outra coisa também que vai ajudar aqui, que eu vou falar, deixa eu ver se é no próximo slide, é a gente também fazer uso dos feromônios, tá? Então, dá uma borrifada, né, antes dos feromônios aqui nesses locais, tá? E aí eu tenho que explicar também para vocês sobre a questão do uso dos feromônios, né? Porque às vezes muitas pessoas se confundem quanto a isso. Então, o ideal nessa situação do quarto do acampamento é a gente ter o feromônio que é ofertado pra gente na forma de difusor, tá? A gente deixar ali uma semana antes, se possível, tá? E aí, Isabela, tá, mas e aí? Qual feromônio utilizar? Tá? O que acontece? Aqui eu dei um exemplo dos feromônios que eu já utilizei, só para explicar um pouquinho para vocês a minha experiência, tá? Então vamos lá. Esse aqui eu comprei fora e ele é um análogo do F3, lembra? O facial em forma de spray, tá? Então eu posso borrifar isso daqui no paninho, na toalha? Pode, tá? É a mesma coisa desse aqui, que é o Feliway Classic, ou Classic, tá? Fora do país, você também acha versões do F3 em forma de colar, sabe que nem aquelas coleiras, aqueles colarzinhos de pulga? Eu particularmente já usei, e assim, Isabela, e aí, aprovado ou não? Depende, tá? Depende se o gato está acostumado, foi habituado a usar coleira, tá? Tem que ver também esse da marca Century, no começo ele nem vinha nessa lata, ele vinha numa caixinha e ele tinha um odor muito forte de lavanda. Depois eu vi que eles começaram a diminuir esse odor, então a gente tem que pensar também nesse sentido, né? E aí, né? Tem coisas que às vezes a gente tem que conhecer o nosso gato, tá? Bom, falando no feromônio F3, a gente também tem o feromônio, né, o apaziguador da glândula mamária. Ele a gente tem em forma de difusor, tá, pela ceva. E recentemente chegou no Brasil a linha da Serenex. O que seria a linha do Serenex? Ela junta, tanto na forma de difusor, quanto na forma de spray, o feromônio F3, que é o facial. Lembra que é aquele que o gato vai ficar passando nas coisas, marcando as coisas para trazer uma segurança territorial para ele, tá? E ela junta esse feromônio da glândula mamária, né? Que já tem inúmeros artigos também comprovando que também traz tranquilidade, pode trazer mais segurança para o gato. Então, em situações de festas de final de ano, eu indicaria usar os dois. Então, usar os dois feromônios, tá? Lembrando que o difusor, ele tem que ficar plugado sempre na parede, e o de espirrar, gente, nada de sair espirrando ali no... Nada de espirrar ali, né? Você pode espirrar na toalhinha, você pode espirrar, por exemplo, do lado ali numa parede onde já tem uma marcazinha de sinal, né? Que o gato marcou ali facialmente, tá? Então nada de sair espirrando pelos ares, porque não é assim que a gente usa o feromônio, tá?
E aí, a gente pensando em relação aos nutracêuticos, suplementos, né? Então, assim, a gente pode fazer uso deles sim, tá? Eu tenho mais experiência com o L-triptofano, que ele é um aminoácido precursor da serotonina, tá? Então, a gente já tem algumas farmácias de manipulação que já conseguem manipular, tá? Só que tem que tomar cuidado com a dose, porque a dose dele para agir tem que ser essas doses aqui, tá? Geralmente, quando você já tem alguma apresentação dele já pronta, vendida comercialmente, a dose é muito baixa, e não é às vezes a dose que é necessária para aquele gato, né, poder, como que fala, receber de maneira legal, que vai agir, tá? Então, é recomendado de 10 a 15 miligramas seed ou bid, aqui é um asterisco porque é recomendação do Fear Free, e essa dose de até 10 miligramas por quilo é recomendação de algum livro, acho que foi o Medicina Veterinária, Emergência e Medicina Veterinária Comportamental, uma coisa assim, mas é um livro totalmente seguro, tá? A gente tem também a L-tianina, tá? Que fora do Brasil é o Ancitane, né? Que é um aminoácido que ele é extraído do chá verde, tá? E a gente tem também a alfa-casozepina, que é uma proteína do leite, né? Uma caseína hidrolisada, que a gente também pode fornecer para os gatos, né? Então, fora do país a gente tem, né? Que é o Zilkene. Já tem alguns sites que a gente consegue já importar esses produtos, tá? Sites seguros, então é interessante também vocês procurarem, né? Sobre esses sites. E uma pergunta que as pessoas sempre falam, e aí suplementar isso pela ração, né? E aí o que eu respondo? Que uma ração boa, uma ração super premium, ela já vai ser suplementada, principalmente de triptofano, né? Então, se você já tem uma suplementação pela ração, ótimo, né? O animal precisa. Só que aí, Isabela, mas e aí? Eu quero também utilizar numa situação, né, de que o animal tem medo, alguma coisa, aí a gente só tem que tentar fazer os cálculos, aí troca uma ideia com o nutricionista, né, o vet-nutrólogo aí, pra gente poder ver, né, até que ponto a gente pode utilizar, né, para não atrapalhar também, né, qual que é a dose ideal que a gente teria que utilizar. Aí, gente, em relação aos fitoterápicos, eu vou falar brevemente a minha experiência, tá? A gente tem literatura valeriana, eu particularmente não gosto da valeriana, por vários motivos, porque, primeiro, ela tem um odor muito forte, tá? Então, eu já tentei usar a valeriana em extrato, nossa, o cheiro é muito forte, então imagina, se pra gente já é forte, imagina pro gato, lembra? O fato em média, ó, 20 vezes mais aguçado que o nosso, né? Então, assim, eu já tentei usar com cliente, não deu certo, tá? Então, eu particularmente não gosto, tá? Mas tem pessoas que usam, que gostam, então eu acho que isso também é uma coisa que vai do gato também, se o gato vai aceitar aquela apresentação ou não, tá? A passiflora também é bastante utilizada, melissa. A lavanda, ela é bem controversa, tá? Tem controvérsia quando se fala da lavanda, porque tem alguns profissionais que usam, outros profissionais que não usam, mas e aí? É o gato que vai escolher, né? Então, assim, tudo é o gato que escolhe, né? A areia é o gato que escolhe, então, e aí? Você indica? Depende, né? É o gato que vai falar pra gente, né? Se ele vai responder, se ele não vai, e eu acho que a gente tem que só tomar cuidado, às vezes com algumas bombas que a gente vê por aí, principalmente no final de ano, né? A gente vê algumas bombas aí sendo vendidas comercialmente, né? Porque a internet, às vezes, ela tá aí nos mandando vários produtos, várias apresentações, às vezes componentes misturados, né? Então, às vezes a gente vê melatonina junto com valeriana, junto com outras coisas. Então, assim, e aí, Isabela, você indica? Depende, né? Acho que a gente tem que avaliar, né, para saber se realmente esses produtos eles estão na dosagem correta que a gente precisa. Acho que a gente tem que avaliar a concentração desse produto, a gente tem que avaliar os artigos que tem falando sobre os produtos, tá? Então, acho que é de extrema importância a gente saber também selecionar essas novidades que aparecem por aí, né? Cuidado também com fórmulas muito mágicas, porque a gente sabe que, infelizmente, não existe essas fórmulas mágicas, tá?
Infelizmente, em algumas situações, né, extremas, né, a gente vai ter que fazer uso dos psicofármacos, tá? Então, minha experiência maior é com a gabapentina e com a trazodona, tá? Então, gabapentina, podemos usar de 50 a 100 miligramas gato, uma até 3 horas antes, mas a gente sabe que tem gato que vai ter que começar, às vezes, o tratamento com a gabapentina uma semana antes, né? Aumentar essa dose, às vezes associar com a trazodona. Então, não tem receita de bolo, tá? Não tem receita de bolo. E vai depender também do gato, né? Tem gato que às vezes vomita a trazodona. Então, assim, a gente tem que entender, né, como clínicos, né? Porque eu também já atendi clínica, continuo estudando clínica. Hoje, graças a Deus, eu me dedico mais ao atendimento comportamental, né? Mas eu falo com a pessoa que tem 10 gatos, ela, né, ela tem que entender de clínica também. Então, assim, vamos trocar uma ideia com o vet, nosso amigo clínico, que tá mais ali na rotina da clínica. Vamos trocar uma ideia com o tutor, né? Até porque também, e aí, esse gato, ele foi acostumado a tomar comprimido? Tem dificuldade para medicar? Então, assim, tem. Então, mas você não vai pegar esse gato e enfiar esse remédio à força, né? Então, aqui fica uma dica, né? É uma pastinha que eu compro fora do país, é o que me salva com o Benzo, aquele gato que estava aqui, mas na verdade é porque ele é cardiopata, né? Então, são os remédios que ele toma. Então, assim, o segredo é você criar associações positivas, né? Então, ó... Hoje ele come essa bolinha. Hoje ele come essa bolinha de boa, mas no começo não foi assim, porque eu tive que meio que treinando ele para fazer isso, né? Então a gente tem que entender que o adestramento é extremamente importante em algumas situações, tá? E em situações mais extremas que você, né, já percebe que o teu paciente ou o seu gato, ele já tem uma certa ansiedade, uma certa fobia, então, fora tudo isso que a gente já conversou, às vezes vai ter que ser necessário algumas técnicas, né, de adestramento para poder ajudar esse paciente, tá? Então, a importância do treinamento com os gatos. Aqui eu coloquei o vídeo da Paty, que ela é veterinária também, nossa colega de profissão. Ela é a proprietária e ela é adestradora dos gatos Leon. Então, por que eu coloquei os vídeos? Porque as pessoas acham que o adestramento, adestrar é bonitinho. Não, adestrar não é porque é bonitinho, né? Tem um slide mais para frente falando os benefícios do adestramento. Então, em alguns casos, pode ser que seja necessário sim entrar com o adestramento antes. Então, gente, por que que o treino é extremamente importante para os gatos, né? As pessoas tendem a achar que treinamento, adestramento é só para cachorro e não. Então, os animais, eles devem sim serem treinados ali desde filhotinho, né? Justamente para terem um equilíbrio, como uma forma de estimulação física, uma fórmula de estímulo mental, para que esse animal consiga ter controle daquele ambiente que ele vive, né? Para que o humano consiga expor algumas regras, e expor regras não é ser punitivo, tá? Mas é apenas para que as pessoas saibam a conviver, né, com os gatos, e os gatos também saibam a conviver com as pessoas, tá? Então nada de spray, nada de punição, porque não resolve, tá, com gatos. Então, para que treinar também? Para diminuir a ansiedade desses animais, diminuir o medo, diminuir a frustração e principalmente, gente, ensinar esses gatos a lidarem com os desafios que ele vai ter, né? Aí a gente volta lá para o começo da palestra, quando a gente fala que conviver com o estresse é normal, é desafio, é desafiador. Todos os dias vai ter uma situação nova para aquele gato enfrentar, né? Então é extremamente importante essa questão dos treinos com gatos, tá? E é fundamental, né, como eu já falei, que todo clínico, ele saiba diferenciar alguns desses sinais, né? Então, sinais de estresse, sinais de medo, sinais de dor, justamente para que ele possa também ensinar o seu cliente, né, a poder aprender cada vez mais.
Então, todos nós devemos entender pelo menos um pouquinho sobre comportamento felino. Ah, Isabela, mas eu odeio comportamento, não gosto. Não, tudo bem, não tem problema, né? É por isso que tem as especializações. Então, entenda só um pouquinho, mesmo se você não quiser entender, passa para um colega, né? Vamos trabalhar em conjunto, a gente precisa se unir, tudo para poder buscar o bem-estar dos gatos. E finalizo falando que para trabalhar com gato, a gente tem que amar esses gatos, tá? E quando eu falo em amor, a gente tem que falar em amor sem julgamentos, né? Então, assim, ela tem 10 gatos, tá? Eu não escolhi ter 10 gatos, as coisas foram acontecendo. Então, agora que eu tenho os 10 gatos, a humana aqui que lute, a humana aqui que trabalhe para poder trazer, né, uma vida saudável, dar uma ração de boa qualidade, trazer bem-estar, fazer com que todos esses filhos fiquem felizes. Nossa, Isabela, mas tem 11 na foto. É porque essa aqui é a nossa brancosa, que ela já morreu. Denzel Washington, né, que é claro que veio aqui aparecer, se ele não aparece não é ele. E é isso, gente, eu agradeço demais esse convite, eu espero ter passado um pouquinho da minha experiência, ter ajudado vocês com alguma coisa, tá? Qualquer coisa que precisar, tô aqui nas redes sociais e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez eu agradeço o convite e parabenizo a VetSmart, parabenizo o Pet Love e a Rios por trazer esse tema tão importante para a medicina felina e comportamental. Olá, meu nome é Larissa Risolia, sou consultora de assuntos veterinários aqui da Rios Pet Nutrition e hoje a gente vai conversar rapidamente sobre a relação entre a nutrição e o estresse e como que a Rios consegue ajudar especificamente com o seu alimento Rios Prescription Diet CD Multicare Stress Felino. O estresse ele é conhecido como uma resposta inespecífica do corpo frente a qualquer exigência. E no caso dos felinos, ele pode ser desencadeado por uma série de situações, como por exemplo, interação com outros gatos, alterações no ambiente em que ele está inserido e até mesmo uma caixa de areia suja. E esse estresse, além dele ter um efeito direto sobre o bem-estar animal, ele pode também desencadear a ocorrência de doenças do trato urinário inferior dos felinos, que se referem àquelas doenças que afetam a uretra e a vesícula urinária de gatos, como, por exemplo, a cistite intersticial felina, que é uma inflamação não bacteriana da vesícula urinária e que vai levar a um espessamento da parede desse órgão. De todas as causas de DTUIF, 60% delas estão relacionadas à ocorrência de CIF. E dos animais que apresentaram CIF, 65% deles podem vir a ter uma recorrência dentre 1 a 2 anos após o acontecimento dessa doença. E por isso que é tão importante a gente pensar no manejo a longo prazo desses pacientes. E isso a gente pode conseguir através da nutrição. Então, que a nutrição consegue fazer coisas incríveis, a gente já sabe. E agora a gente vai ver quais são os pontos nutricionais-chave que estão relacionados entre o manejo do estresse e a dieta dos animais. O primeiro deles é o L-triptofano. Então, o L-triptofano ele é um aminoácido que é essencial para a formação de serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor relacionado com a sensação de felicidade e de bem-estar. E por conta disso, ela pode ser utilizada para o manejo da ansiedade. O que acontece é que a serotonina ela não consegue passar pela barreira hematoencefálica. Então, por isso é super importante a gente proporcionar para os animais uma quantidade adequada de L-triptofano para que eles consigam produzir essa serotonina diretamente no cérebro. E esse estudo, ele avaliou justamente o efeito desse L-triptofano sobre a ansiedade e o estresse em gatos que moravam em casas com múltiplos gatos. E o que foi observado é que o grupo suplementado com o L-triptofano apresentou menos comportamento relacionado ao estresse. Então, o que mostra pra gente que essa suplementação, ela realmente é eficaz. E o outro nutriente que a gente vai ver relacionado entre nutrição e estresse é a caseína hidrolisada. Esse nutriente, ele já vem sendo associado com o alívio do estresse em roedores e em seres humanos. Em gatos, já existe um estudo que demonstrou que a suplementação dessa caseína hidrolisada
melhorou os comportamentos atribuíveis ao estresse relacionado ao ambiente. E esse foi o estudo que avaliou esse comportamento. Então, esse estudo, ele verificou uma pontuação relacionada ao comportamento de ansiedade dos animais e a partir da 8ª semana foi observada uma redução dessa pontuação do comportamento de estresse, o que mostrou também que a caseína hidrolisada ela tem um efeito benéfico nesse manejo. E aí, pensando em todos esses efeitos positivos entre esses nutrientes e o manejo do estresse, a Rios possui no seu portfólio o alimento Prescription Diet CD Multicare Stress Feline, que ele acaba sendo indicado para gatos adultos com cistite intersticial felina e ele também funciona para dissolução de cálculos de estruvita. Esse é um alimento que é clinicamente comprovado e tem o tempo médio de dissolução de cálculos de estruvita de 27 dias. E além disso, ele vai prevenir a formação de urólitos de estruvita e de oxalato de cálcio a longo prazo. Uma coisa que é interessante desse alimento é que ele pode ser utilizado de forma contínua. Então, isso acontece porque ele tem todos os nutrientes que são essenciais para atender a fase de vida adulta dos gatos. Um estudo demonstrou que esse alimento ele também é eficaz em reduzir em 89% a incidência dos sinais clínicos da CIF, o que impacta de maneira positiva na qualidade de vida desses animais. Como características, o alimento Prescription Diet CD Multicare Stress Feline, ele tem o teor controlado de fósforo, cálcio e magnésio, pensando justamente nesse controle da formação dos urólitos. Tem adição de citrato de potássio, que atua inibindo a formação de cristais de oxalato e também de urólitos. Possui adição de antioxidantes para combater os radicais livres. Tem adição de ômega 3 na forma de EPA e DHA, justamente para interromper o ciclo da inflamação, que está associado aos urólitos, aos cristais e à CIF. E esse alimento, ele desenvolve um pH urinário favorável entre 6,2 e 6,4, porque isso proporciona uma redução na formação de urólitos. Então, além desses benefícios que o alimento tem para o trato urinário, ele tem na sua composição a suplementação de L-triptofano e caseína hidrolisada, que são justamente aqueles nutrientes que a gente viu anteriormente que auxiliam a manejar o comportamento relacionado ao estresse. Por fim, esse alimento ele conta também com o selo SOX Shield, que ele é dado a todos os alimentos da Rios que têm um perfil nutricional específico na formulação que promove um ambiente urinário capaz de reduzir o risco de desenvolvimento de cristais de estruvita e também de oxalato de cálcio. Então, como a gente pode perceber, o alimento Rios Prescription Diet CD Multicare Stress Feline, ele é excelente para fazer esse cuidado urinário de urolitíases, mas, além disso, ele também é a solução para o controle da ansiedade e de recorrência de CIF. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo encontro.